Olá, companheiros, muito bom dia. Começando mais um Rádio Peão aqui na Rádio Causa Operária, em parceria com a Causa Operária TV. Muito bom dia para vocês. Aqui nesta terça-feira, dia 2 de março de 2021, começando o nosso programa aqui no nosso canal. Lembrando para você se inscrever, tanto na Causa Operária TV quanto também na Rádio Causa Operária. Nós temos nosso canal no YouTube da rádio. Se inscreva também no Causa Operária TV, caso você não seja inscrito. Contribua com a gente, mandando seu super chat, seu super sticker aí no nosso chat. E também sendo membro assinante do canal, a partir de R$ 7,99 por mês, você se torna membro e contribui conosco. Bom, não deixe de compartilhar também o nosso link 24 horas da Causa Operária TV e o nosso programa, os nossos programas do Rádio Peão, que estarão aí na nossa playlist do canal. Vamos dar aquela voltinha aí pelo nosso Diário Causa Operária, na nossa editoria de movimento operário, para ter acesso a algumas notícias sindicais. Você entra em causaoperaria.org.br, desce um pouco a capa do site e ali você encontra a nossa editoria de movimento operário com denúncias, notícias sindicais, né? Uma delas é uma análise aí sobre o decreto do Dória, que rouba ainda mais as aposentadorias dos servidores. É um decreto que o Dória aprovou em junho, né? E há uma análise aí sobre esse decreto, né, denunciando o roubo das aposentadorias, que já representa aí 20% do valor, né, o valor corroído, né, das aposentadorias e dos salários dos servidores ativos, com esse decreto número 65.021 do Dória. Esse decreto determina que, diante aí do que eles chamam de déficit da Previdência, né, do Estado de São Paulo, deve haver um desconto de contribuição adicional nos proventos de aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo nacional até o regime geral da Previdência, né? Receber acima de um salário mínimo praticamente são todos os servidores públicos de São Paulo, né? Obviamente. Então eles estão descontando aí uma contribuição adicional para pagar o déficit da Previdência. E é muito interessante isso daqui, porque a Previdência ela é um dinheiro do trabalhador, né? É um dinheiro que o trabalhador junta aí durante toda a vida para poder se aposentar decentemente. Os especuladores, os banqueiros, o governo, etc. e tal, eles usam esse dinheiro do trabalhador para especulação, né? E o déficit da Previdência, o tal déficit da Previdência, ele vem justamente daí, desse roubo da Previdência que os governos cometem aí contra o trabalhador. E aí, o mesmo governo que roubou o dinheiro do trabalhador, agora quer descontar, né, mais dinheiro para cobrir o déficit que eles mesmos proporcionaram. É uma coisa típica aí é uma coisa típica aí da safadeza desses governos de direita, né? Bom, continuando aí nosso programa, nosso Diário Causa Operária, nós temos aí uma análise, uma denúncia muito interessante sobre um negócio até absurdo, né? Bradesco é condenado por obrigar bancário a falsificar atestado. Uma coisa muito louca isso daqui. O TST, ele condenou aí o Bradesco a pagar uma indenização de R$ 5.000 por danos morais,
porque obrigou um funcionário que estava doente a retornar ao trabalho e é interessante. O funcionário estava doente, tinha lá um atestado médico provando que ele estava doente, e o Bradesco foi lá e falou: não, muda esse atestado aqui, que tem que dar dispensa de 5 dias para você e pega uma dispensa menor. Né? Foi isso que aconteceu. Uma coisa muito louca, né? O caso aconteceu aqui numa agência do Bradesco em Pires do Rio, em Goiás. Num funcionário que trabalhava como caixa. Isso daqui é muito, muito interessante porque mostra como que os patrões tratam o trabalhador aí, principalmente nas, como eu posso dizer, nos cantões do país, né? Esse tipo de tratamento é um tratamento super, né, de senhor de escravo. Né? O trabalhador está doente e o patrão vai lá obrigar ele a modificar o atestado médico e em outro vai lá no, no médico e pede para mudar o seu atestado para menos tempo. Um negócio muito louco. Interessante também, né, denúncia que a gente faz aqui no Diário Causa Operária, que essa multa de 5.000 reais é uma coisa irrisória para o Bradesco, né? Como diz aqui, é dinheiro de cafezinho pro, pro, pro banco. Uma coisa, né? Até, até com essa multa aí de 5.000 reais, isso daí até incentiva os banqueiros a fazerem mais esse tipo de golpe, né? Obrigar o trabalhador a mudar o atestado médico. Uma coisa muito doida. Bom, continuando aqui, nós temos aí a cobertura, né? Bom, a gente sempre lembrar da nossa da greve aqui em São Paulo dos professores estaduais e municipais. Perdão. A greve dos professores municipais e estaduais, que já completa aí 3 semanas. Nós estamos aí acompanhando todos os detalhes dessa greve, né? Convido vocês a, a acompanhar o programa Comando de Greve na nossa, na nossa Causa Operária TV. No Comando de Greve, todos os dias, aí às 8 horas da noite, tem uma cobertura do que está acontecendo, denúncias dos trabalhadores que mandam aí para o comando de greve, então vocês podem acompanhar. A greve aí do Estado de São Paulo, dos professores do Estado, começou na segunda-feira já, faz aí 3 semanas, eu até já perdi as contas. E a greve dos professores municipais começou dias depois, né, 2 dias depois, numa quarta-feira. E está havendo aí, isso é muito interessante, alguns atos conjuntos aí dos professores estaduais e dos professores municipais, que é muito interessante também para acompanhar aí o que vem acontecendo, né? Uma coisa interessante para registrar aqui no nosso Rádio Peão é que a esquerda pequeno-burguesa está contra a greve, né? Em particular aí o PSOL e o PCB, que são partidos aí que em geral andam juntos, né? Eles foram nas assembleias na semana passada para aprovar o final da greve. E é interessante porque eles fazem aí,
na internet, nas redes sociais, né, notas de apoio à greve. Nós, do PSOL, somos radicais e defendemos essa greve contra o Dória, não sei o que lá. Mas, quando chega na hora H mesmo, né, na hora que tem que defender a greve de verdade, eles estão aí defendendo o fim da greve, né? E os companheiros até denunciaram isso daí no comando de greve de ontem, no programa Comando de Greve de ontem. Vocês podem depois assistir aí, se você não assistiu ainda. Isso daí mostra, né, que essa esquerda pequeno-burguesa é uma esquerda que fala, mas não faz, né? E mais ainda, uma esquerda estelionatária também, né? Porque se eles são a favor se eles são a favor da greve, como eles dizem, deveria ser a favor da greve de verdade. Se eles são contra a greve, como eles estão efetivamente fazendo, estão defendendo, né, eles deveriam falar abertamente que são contra a greve, né? Eles até têm o direito de serem pelegos, mas teria que agir, né, abertamente contra aí, agir abertamente para os trabalhadores, né, explicar a posição deles de maneira aberta. Se eles falam uma coisa aí e fazem outra, se eles querem se mostrar grandes oposicionistas do João Dória, né, grandes radicais, grandes lutadores, etc. e tal, mas faz totalmente diferente, né, mostra que, na verdade, a política deles não é uma política de estelionatário, mas também é uma política de gente canalha, né? Uma política de partido burguês, né? Em que, na hora de fazer discurso, fala que defende o Brasil, defende o povo, que defende a economia do povo, que isso, que aquilo, mas lá no Congresso Nacional, na verdade, está defendendo os interesses dos grandes capitalistas, né? Está defendendo uma política totalmente contrária aos interesses do povo, né? É exatamente o que fazem os políticos burgueses, né? Agora, um partido de esquerda, se espera que mesmo que o partido seja meio pelego, seja esquerda pequeno-burguesa, né, seja um partido confuso, etc. e tal, se espera que ele seja um pouco diferente de um partido burguês. Quer dizer, ele defenda a greve, né, por exemplo, na imprensa dele, e defenda a greve, explica os motivos numa assembleia. Ele é contra a greve numa assembleia, ele acha que a greve tem que acabar, que ele se explique como é que se diz? Na imprensa, no discurso dele, por que a greve tem que acabar. Seja coerente aí com as suas posições. Mostra que o PSOL é um partido que está aí programado para ficar enganando o trabalhador, né? Que não sustenta as posições deles de fato. Então, essa é uma denúncia aí que foi feita, que nós vamos também colocar no nosso diário, e porque precisa mostrar, né, qual é a política realmente dessa esquerda que se diz aí grande defensora, né, que se diz grande, como é que se diz? Grande lutadora, né, eles procuram aparecer como super radicais, etc e tal, mas na realidade não tem nada disso, né? Na realidade eles são super pelegos e também é bom dizer, né, essa política deles, né, vamos também analisar aqui uma coisa. Eles acham que não tem que ter, eles acham que tem que acabar com a greve. A principal justificativa
tem sido o problema da pandemia, que não dá para fazer atos, essas coisas. Né? Inclusive, eles começaram sendo contra os atos, depois eles foram contra a greve. Primeiro eles foram a favor da greve, daquele jeito, depois eles começaram a ser contra os atos de rua, né? E agora são contra a greve. Agora, como que nós vamos lutar contra a volta às aulas, contra essa política genocida aí que obriga os professores a saírem aí para irem nas escolas dar aula, etc. Tal, já está morrendo desde que as aulas voltaram em São Paulo, são vários casos de mortes e contaminação aí de professores, estudantes, funcionários, né? Como que a gente vai lutar contra isso se não for com uma mobilização, né? Então, quer dizer, só o governo que tem força para obrigar os professores a voltar ao trabalho tem o direito, pode, então, né, colocar todo mundo aí em risco de adoecer. Né? Mas os próprios trabalhadores, para se defender dessa política genocida, não podem sair na rua para se manifestar. Né? Então vamos morrer calados, é isso? É uma política totalmente absurda, né? Essa política do PSOL. Então eles estão, na verdade, fazendo aí uma política de apoio ao governo Dória. Né? No final das contas é isso. Vamos deixar com que o Dória faça, né, à vontade aí a sua política genocida. Esse que é o conteúdo, né, dessa política do Dória, do PSOL. Né? E não à toa, esses mesmos elementos aí do PSOL são aqueles que defendem aí a Frente Ampla, né, cujo nome, um dos nomes principais é justamente o Dória. Então, aí que está também o segredo político da coisa, né? Não é à toa que o maior defensor da Frente Ampla, né, agora está também defendendo o fim da greve, né, o que favorece aí a política do Dória, do PSDB. Bom, deixa eu dar um bom dia aqui para o Arthur Freitas, pode deixar que eu respondo lá, o Gildo, bom dia, o Ted, muito bom dia também, reflexão sempre, fala que tem que denunciar mesmo, o pessoal está muito presente na categoria e tem dificuldade em conversar com as amigas, realmente. Robson Silva, Unispar Paranavaí, reflexão sempre, já também falou que elegem vereador e deputado depois que saem do PT. Reflexão sempre mandou aí um super sticker, muito obrigado. E o Robson Silva está aqui fazendo alguns comentários também, que o povo brasileiro está se lixando para o petróleo. Não é que o povo brasileiro não está se lixando para o petróleo, não acho isso, né? Eu acho simplesmente que as coisas estão sendo feitas aí às escondidas, né? É aquilo que a gente acabou de falar do PSOL sobre os políticos burgueses, né? Os políticos burgueses não falam assim, nós vamos entregar o petróleo nacional para, sei lá, os norte-americanos ou para um capitalista. Essa é a nossa política, o petróleo não vai ser do brasileiro, etc e tal. Não. Eles falam assim, é preciso que o petróleo, e começa uma discurseira para esconder o fato de que eles estão entregando a riqueza nacional para os capitalistas. Inclusive, eles sequer eles procuram aí dissimular o negócio, né? Muitas vezes eles não falam que se trata de privatização, na maior parte das vezes, né? É assim que eles agem, né? Eles procuram dissimular a coisa. Então, para o povo, é natural que haja uma dificuldade aí para
é natural que haja uma dificuldade para resolver esse tipo de problema, né? Porque o povo tá olhando lá, tá se informando pela imprensa golpista em geral, né? Não tá bem informado sobre o que está acontecendo, é natural isso daí. Então o povo não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso são os políticos, né? São os direitistas, os golpistas aí que, né, são pagos pelos capitalistas para destruir o patrimônio nacional. E já entrando então na Petrobras, né, já que nós começamos a falar, na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, o governo do Bolsonaro vendeu 9 campos terrestres de exploração e produção de petróleo do polo Miranga, na Bahia, né? Isso aqui aconteceu ainda sob a direção do Castelo Branco, que foi demitido aí pelo Bolsonaro, né? E a empresa SPE Miranga SA comprou do Daniel Dantas, banqueiro Daniel Dantas, famoso aí, adquiriu aí esses 9 campos terrestres de exploração e produção por 220 milhões de dólares, que seriam aí 1,2 bilhões de reais. O que é um preço, né? Quem olha esse preço aqui acha que é um preço alto, mas na realidade não é. O que vai acontecer aqui é que esse valor aqui eles vão recuperar rapidinho, né? Só com a exploração desses campos. E temos que ver também, né, do detalhe, se esse dinheiro que ele usou para pagar, de onde veio. Porque não são raros os casos, pelo contrário, muito comum. Eu diria que é praticamente a regra que o dinheiro que os capitalistas usam para comprar as empresas e as coisas que estão sendo privatizadas vem do próprio governo. Então, uma safadeza total. Então, quer dizer que ele não vai ter nenhum prejuízo com isso daí, né? Não vai ter nenhum gasto com isso daí. Prejuízo ele já não ia ter mesmo. Não vai ter nenhum gasto. O Polo Miranga aí compreende os campos de Miranga, Fazenda Onça, Riacho São Pedro, Jacuípe, Rio Pipiri, Biriba, Miranga Norte, Apraius e Sussuarana. Esses foram os campos adquiridos pelo banqueiro Daniel Dantas. A produção em 2020 foi de 899 barris de óleo por dia. Vejam só, hein? Quase 1.000 barris. Não, teve dia com certeza que chegou a 1.000 barris, né? Porque isso aqui é a produção média. Além desses quase 1.000 barris por dia, esses campos são capazes de produzir 376 mil metros cúbicos de gás natural por dia também, em média. E essa venda aqui da Petrobras é uma venda de 100% das áreas, né? A Petrobras vendeu toda a sua, todo esse campo, toda a exploração, tudo. A Petrobras sai totalmente da jogada aí nessa venda. Bom, por isso aí a gente pode ver como é a situação. Inclusive, né, respondendo até o companheiro que falou que o povo tá se lixando para o petróleo, mas nós temos que ver que esse tipo de notícia ele não é dado assim na imprensa de maneira assim a esclarecer o que está acontecendo, né? Você não fica sabendo desse tipo de coisa e se fica muito lateralmente e, né, vamos dar um exemplo, que vamos imaginar que eles coloquem no Jornal Nacional uma coisa dessa. Também não sei se eles colocaram, mas eles colocam como uma reportagenzinha lá de 1 minuto, escondida no meio de um monte de outras reportagens e no meio também do tema central do jornal, que é aquele que eles fazem mais sensacionalismo. É isso, né?
E quando a notícia é dada também não é assim, o governo está vendendo, né, o petróleo nacional, entregando para os capitalistas, né, crime e tal. Não, é assim, né, eles procuram dar um ar, inclusive, legal, um ar oficial para a coisa. Ah, os campos terrestres estão sendo vendidos, bibibi, blá, 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 e é isso, tal. Né? O povo tá lá, fica lá totalmente desinformado mesmo, né? Bom, a gente tá chegando no final aqui de mais esse Rádio Peão. Queria agradecer os companheiros que nos assistiram. Daqui a pouquinho tem reunião de pauta às 9 horas da manhã. Fiquem ligados aí na nossa programação da Causa Operária TV. Lembrando também que hoje a gente está de volta com a aula do curso da 46ª Universidade de Férias, né? O que foi o stalinismo, uma análise marxista. Então, se organizem aí, hoje às 19 horas tem mais uma aula do curso com o companheiro Rui. Fiquem ligados, então, nas aulas da Universidade de Férias. E hoje também tem o companheiro Rui na TV 247, às 16 horas, também fiquem ligados. Então, continua a nossa programação aí, normal da Causa Operária TV, e fiquem daqui a pouquinho, às 9 horas, com reunião de pauta. E é isso. Muito obrigado, muito bom dia. Amanhã a gente está de volta em mais um Rádio Peão. Até mais, pessoal.